Boa noite, igreja. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia agora e nós vamos juntos abri-la no livro de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, hoje versículo 11 até o versículo 17. E o tema da nossa mensagem hoje é, estão preparando ali, não é? Cristo é a esperança para um mundo ferido. Eu vou repetir, né? Cristo, ele é a esperança para um mundo ferido. Vamos ao nosso estudo a partir do versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, dizendo, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre Cristo, é a esperança para um mundo ferido. Cristo é a esperança para um mundo machucado, para um mundo triste, para um mundo que chora. Aqui, do versículo 11 até o versículo 17, para a gente resumir a história, Jesus ele sai, né, depois de falar o Sermão da Montanha, entre outras coisas, e ele está caminhando ali pela Galiléia Oriental, e o que ele faz? Ele entra na cidade de Naim. Quando ele está entrando na cidade, um grupo está saindo da cidade. E aí esse grupo saindo da cidade, está no enterro, não é? Estão indo para fazer o enterro. Jesus, ele para aquele enterro, ele toca naquele caixão, ele fala com aquele defunto, e ele pega, meus irmãos, ressuscita o defunto, que é um jovem, entrega para a mãe dele, e o resultado está aqui no versículo 16, que as pessoas atemorizadas, elas glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta tinha visitado o seu povo. O que de fato é uma verdade, mas Jesus é muito mais do que um grande profeta. Jesus, ele é Deus. Então, irmãos, versículo 11, aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então você pode notar comigo aqui, que o versículo 11 fala de uma grande multidão. Agora dê uma olhada no versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Você repare que você tem uma grande multidão, no versículo 11, que está acompanhando Jesus. E você tem uma grande multidão, no versículo 12, que está acompanhando aquela viúva que está na frente de um caixão. Nós chamamos isso, irmãos, dentro das Escrituras, de um encontro de duas grandes multidões. Ou duas multidões se encontram. Uma seguindo Jesus, seguindo, meus irmãos, a Cristo, o autor da vida. Eles ouviram Jesus pregar o Sermão do Monte, curar o servo do centurião. Isso despertou neles uma alegria e o desejo de seguir a Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo caminha pela Galiléia, e quando Jesus caminhava, vai aquela multidão atrás do Senhor Jesus. Podemos dizer, como está escrito aqui, no versículo 11, com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. Então essa grande multidão do versículo 11, ela está seguindo Jesus, ela segue a Cristo. Agora você tem essa segunda multidão. Essa segunda multidão do versículo 12, quando Jesus chega perto da porta, está, meus irmãos, dito aqui para nós,
que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então, enquanto a multidão de Jesus se aproxima e entra na cidade, uma multidão está saindo da cidade. Repare bem, você pode voltar no tempo, você pode voltar 2000 anos atrás, e você pode voltar e começar a pensar e imaginar que uma grande multidão com Cristo sorrindo, contente, está tentando entrar na cidade, e eles são assim, acometidos por essa surpresa desagradável de ver uma outra grande multidão saindo. E o que segue, o que rege aquela grande multidão, nada mais é do que um caixão. Um caixão lidera aquela multidão que sai de Naim, e ali é só choro, é só pranto, é só dor. Ou seja, você tem duas multidões, elas se encontram. A morte está encontrando com a vida, a tristeza está se encontrando com a alegria, o desespero está se encontrando com a esperança. É isso que você está lendo no versículo 11 e no versículo 12. Agora, há semelhanças e diferenças nessas duas multidões. Nós podemos dizer que há semelhança entre elas porque elas estão no mesmo lugar. Estão na porta da cidade de Naim, estão exatamente no mesmo lugar. Se elas estão no mesmo lugar, elas estão sujeitas às mesmas condições. Olha, se chovesse, caía chuva sobre as duas multidões. Se tivesse um sol queimando, ardendo, estaria queimando e ardendo as duas multidões. Não tinha jeito de ser diferente. Então, estão sob as mesmas condições, humanamente, sobre os mesmos azares, se assim a gente pode pensar e falar, não é? As pessoas que estão ali são pessoas de carne e osso, tanto de um lado quanto do outro. Elas podem ficar doentes, elas podem sofrer, elas podem perder o emprego, pode passar uma pandemia, pegar as duas, como aconteceu aqui no Brasil e no mundo todo. Ou seja, meus irmãos, podem até morrer. Por quê? Porque há semelhanças entre essas duas multidões. Agora, se elas realmente têm semelhanças, tem coisas que ligam os dois grupos, tem uma coisa que é muito diferente nos dois grupos. Pelo menos algumas coisas nós podemos notar aqui, né? Qual que é? Primeiro, o ânimo. Você não imagine que as pessoas estão seguindo Jesus desanimadas. Não. Geralmente quando se segue um profeta, se segue uma pessoa famosa, as pessoas estão atrás, elas estão contentes, elas estão felizes. Mas o mesmo não podia se dizer da outra que saía da cidade. Então, enquanto uma multidão está super contente, a outra está totalmente triste. O caminho que elas seguem é completamente diferente. Repare, se eles estão seguindo a Cristo, eles vão bater na cruz. E depois da cruz, eles vão bater numa tumba aberta, que é a ressurreição. E depois da ressurreição, eles têm que bater no céu, porque Jesus está à direita de Deus Pai. E Jesus disse que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se segue Jesus, irmãos, o caminho é o céu. Não vai ter outro caminho. Agora, essa multidão que sai da cidade, o caminho deles é o cemitério. O caminho deles é a morte. Eles estão caminhando e é uma marcha firme para o cemitério. Estão indo, meus irmãos, atrás de um caixão, por isso há enterro ali. E a esperança deles é diferente. Enquanto uma sofre sem esperança, vendo que não há melhora, a outra caminha esperançosa, porque sabe do que Cristo ele é capaz. Agora, eu disse que as duas são iguais em alguns sentidos, algumas são diferentes em outro sentido, e o que faz tanta diferença nas duas multidões. Bem, irmãos, o referencial, aí está a palavra-chave. O referencial de cada uma dessas multidões é que fazia a diferença. Porque a que sai da cidade, esse povo que chora, esse povo triste, segue um caixão, segue um defunto. A outra não, a outra está seguindo a Jesus Cristo.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos, sobre que há esperança. Existe esperança para um mundo que sofre, um mundo que chora, que caminha sem esperança. Na nossa história aqui, há esperança para uma mãe ou para um pai que não sabe mais o que fazer com seu filho. Há esperança para essa mãe. Há esperança para uma multidão, para um mundo que chora os efeitos do pecado. Essa multidão é um microcosmo, essa que sai da cidade. Ela representa o mundo todo, porque o mundo todo geme, diz o apóstolo Paulo, geme por causa do pecado, mas há esperança para um mundo que chora as terríveis consequências do pecado. Para um jovem que está lá, impossibilitado por quê? Porque está dentro de um caixão, bate de um lado, se bater é porque alguém empurrou. Por quê? Porque ele não tem forças mais para sair daquele estado, ele está morto. Como Paulo nos ensina em Efésios, mortos em vossos delitos e pecados. Esse jovem, ele não tem força em si mesmo de mudar a situação em que ele estava, porque ele estava morto. Mas há esperança para esses que são amarrados pela corda do pecado, que não têm forças para sair, para todo pecador que caminha para o inferno, para a morte eterna. Há esperança, como eu disse, existe esperança para o mundo que sofre. Agora, irmãos, tem uma pergunta aqui, né? Estão sem? Eu não consegui pôr? Eita, acontece, né? Que venha a ser a esperança da nossa vida no mundo de dores. Mas você pode perguntar para você mesmo, né? O que vem a ser a minha esperança nesse mundo que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Qual é a sua esperança? Qual é o seu referencial? Às vezes, o referencial de uma pessoa, ele não é mau em si mesmo. Não, de jeito nenhum. Eu fico olhando para essa viúva, por exemplo. Primeiramente, o referencial dela foi o marido morreu. Morrendo o marido, então, espera-se que o filho, né? O filho vai cuidar dela, bom, mas não tem mais também, porque acabou de morrer. O que mostra para nós que pessoas, elas não são ruins, mas elas não podem ser a nossa esperança. Se a pessoa coloca a esperança nos pais, os pais vão morrer. Se coloca a esperança nos cônjuges, os cônjuges eles falham, eles vão morrer. Se coloca num amigo, num irmão, essas pessoas também passam. Elas não são eternas. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um emprego bom, então eu posso ficar em paz, eu tenho a minha esperança muito boa aqui. Cuidado com isso. Não faz muito tempo, eu estava vendo uma reportagem, porque a gente fala assim, eu passei num concurso, então agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo. Cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Lá na fronteira do Brasil, com aquele país lá, com a Venezuela, você encontra pessoas que davam aula, você encontra médicos, você encontra advogados, você encontra pessoas que trabalhavam para o governo, e está uma vida tão miserável lá, que eles assim, olha, lá eu era médico, aqui eu se precisar, eu sou catador de lixo. Por quê? Porque de repente pode acontecer alguma coisa. E por melhor profissão que você tenha, por mais estabilidade que você tenha, isso também é passageiro. Pode ser o dinheiro. E vimos hoje de manhã na escola dominical, Paulo dizendo lá para Timóteo, não coloque a esperança na incerteza das riquezas. Não coloque a sua esperança na incerteza do dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu referencial. Infelizmente é para muitas pessoas que vivem pelo dinheiro, que confiam no dinheiro, como fala o livro de Provérbios, né? Cantares, não é Cantares, acho que é Eclesiastes, que faz do dinheiro a sua sombra, é Eclesiastes. Então, realmente, como nós falamos assim, o Senhor é a minha sombra, a minha direita, para nós que somos crentes, tá? Mas para muitas pessoas, a sombra à sua direita é o tanto que ele tem no banco, o tanto que ele vai ganhar, o tanto que ele tem no bolso. Olha, que não seja essa a sua esperança. Muitas pessoas colocam a esperança na política. Porque a esquerda é daqui, porque a direita é dali. Olha, você pode ser esquerda, você pode ser direita, você tem o direito de ser o que você quiser. Politicamente, ou você vai ser um, ou você vai ser outro. Não tem jeito de ser os dois, infelizmente não tem.
bem que poderia, mas olha, a esperança sua não pode ser a esquerda nem a direita, não pode ser aquele que ganhou ou aquele que perdeu, não pode. Olha, nos Estados Unidos eles estão fazendo manifestações agora para que o perdeu fique, deixe ele ir, confie em Cristo, confie no Senhor. Então, pense, não pode estar na política, não pode estar na sua saúde, porque se você fala, eu me basto, eu me garanto, eu tenho duas pernas, 2 braços, cuidado com isso, cuidado, porque você pode ficar doente, e alguém pode ter que colocar comida na sua boca, então não fale uma bobagem dessa. Olha, muitas pessoas estão depositando a confiança, a esperança na ciência, esperando que, olha, vai ter uma cura para essa pandemia, para esse coronavírus. É claro que vai ter. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A ciência está trabalhando. Olha, antes que a ciência trabalhe, e a ciência não é ruim por si própria, existe a má ciência, a ciência ruim, usada pelo diabo, sim, mas não é verdade que ela é ruim em si mesma? Não, meus irmãos. Agora, nós não podemos colocar o nosso coração, esperar que ela vai ser a cura de tudo. Eu digo uma coisa, assim que acabar essa enfermidade, vai aparecer outra. Tem enfermidades que ainda não têm cura, como o câncer, por exemplo, e outras enfermidades. E cadê a ciência? Não pode fazer nada, mas tem um que faz mais do que a ciência. Pode ser a religião. Eu disse, e tenho repetido, que a religião pode mudar o exterior de uma pessoa, mas não pode mudar a pessoa por dentro. Porque cristianismo não é religião, cristianismo é um encontro com Jesus. E aí, irmãos, pode ser algo que Deus condena como a idolatria, infelizmente. Muitos confiam em ídolos, a esperança das pessoas são seus ídolos. Não coloque neles a sua esperança. Tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não andam. Então o próprio Deus fala isso no livro de Salmos. Não coloque sua esperança em coisas falíveis. Volto a falar da viúva. Todas as esperanças dessa viúva, no versículo 12, que diz assim, ela levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão. Você vê uma mulher sozinha, desesperada, desamparada, sem nenhuma perspectiva. Onde é que estava a esperança daquela mulher? Se estivesse no marido, já morreu. Se estivesse no filho, já morreu. Então, que vem a ser a esperança de nossas vidas neste mundo de muitas dores? Irmãos, nós vivemos num mundo imperfeito. Ele já foi perfeito. Tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. O mundo inanimado, olha, tudo aquilo, o chão, as estrelas, o sol, tudo. Esse mundo inanimado, Deus disse que era bom. O mundo animado, os peixes, os pássaros, os animais da terra, o ser humano, tudo foi criado muito bom. O mundo foi criado perfeito, mas aí o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Então sofre homem, sofre criação, animada ou inanimada. O pecado trouxe o quê? Trouxe dores ao mundo. O que você assiste aqui, no versículo 12 e no versículo 13, você assiste dores. A mãe chorando. E é um choro que não tem mais consolo, porque é o choro da morte. Não é a única vez que ela está sofrendo. E isso é importante ser notado. Ela está sofrendo e está chorando por um filho, mas ela sofreu e chorou quando morreu o seu marido, porque ela já era viúva. Então, pensando num mundo de sofrimento, essa mulher, ela já tinha sofrido antes, ela estava sofrendo naquele momento, e ela ainda sofreria mais muito, ela sofreria muito na sua vida. Então esse mundo, ele não é um mundo perfeito, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo em que impera o pecado, e o pecado traz dores, o pecado trouxe dores ao mundo. Não é a única pessoa a sofrer. Veja só, ela sofreu antes, ela está sofrendo naquele momento, ela ia sofrer mais para frente, mas ela não está sozinha no sofrimento. Uma multidão acompanha ela. Se você vê o versículo 12, é isso que o versículo 12 está dizendo para nós, que essa mulher seguia
a essa mulher uma grande multidão. Ora, ela só é mais uma entre os muitos sofredores deste mundo. Irmãos, qual de nós aqui, estamos aqui há 40, 50 pessoas, qual, meus irmãos, de nós aqui que não sofreu? Que pode dizer assim, a minha vida não é de sofrer, eu nunca sofri na minha vida. Então você está mentindo para nós. Porque a palavra de Deus não pode mentir. O Senhor Jesus não pode mentir. Ele diz que no mundo tereis o quê? Tereis aflições. Então, nós acreditamos em Jesus Cristo? Nós acreditamos na palavra de Deus? Nós vivemos num mundo imperfeito, que é cheio de dores. Nós vivemos num mundo imperfeito, onde a morte trouxe... o pecado trouxe a morte no mundo. Eles estão seguindo um caixão aberto. E essa marcha, meus irmãos, a marcha até o cemitério. Já enterramos muitas pessoas. A nossa igreja já enterrou alguns irmãos. As outras igrejas nessa cidade têm enterrado muitos irmãos. Hoje, com certeza, teve velório nessa cidade. Amanhã terá velório nessa cidade. Por quê? Porque o mundo marcha para o cemitério. Essa é uma realidade. Não tem jeito de mudar. A morte vem para todos. E, como você pode reparar, veio para um jovem. Não é, meus irmãos, agradável. Ninguém espera que um jovem morra. Mas o que você assiste aqui é que esse jovem está morto. Agora, misericordiosamente, a tristeza encontra a esperança. Na jornada até o cemitério, quando eles saíram da cidade para ir para o cemitério, nessa jornada eles encontraram a esperança, porque houve um encontro com Jesus. Deus poderia permitir que eles não encontrassem com Jesus. Jesus poderia atrasar 15 minutos, 5 minutos, e essa multidão não se encontraria. Repare bem. Mas, irmãos, Jesus nunca atrasa, nem adianta nem atrasa. Lá está Jesus. Olha, nós estamos falando de encontro com Jesus em nossas mensagens, e que belo encontro nós temos aqui. Deus poderia permitir que eles caminhassem até o cemitério sem se encontrar com Jesus, mas Deus enviou Jesus até a porta daquela cidade. Houve um encontro com Jesus, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para aquela multidão que saía sem esperança da cidade de Naim. Deus deu, porque Ele ama este mundo. O nosso encontro com Jesus não é fruto do seu bom caminho, não é fruto do seu bom querer. O nosso encontro com Jesus é fruto do amor de Deus. É muito importante que você pense nisso. O nosso encontro com Cristo é fruto do amor do Pai Celestial. É uma prova do amor de Deus. A presença de Jesus naquela porta, naquele lugar, naquela hora, era o quê? Uma esperança. É assim. Então, misericordiosamente, a tristeza encontra a esperança. Vocês podem fechar a porta, não tem problema nenhum, pode fechar a porta, né? Então, o vento batendo aqui e eles precisam fechar a porta. Agora, irmãos, Jesus, Ele aparece como a esperança. E nós acabamos de perguntar para você, qual é o referencial da sua vida? Qual é a esperança da sua vida? Jesus, Ele aparece no meio daquela multidão. E agora? Ele pode ou não ser a esperança daquela multidão, mas Ele é. Jesus, Ele é a esperança de vida, o referencial de vida. Ninguém podia mudar a situação daquele jovem. Por quê? Porque ele está morto, ele está dentro de um caixão. Eu posso dizer para vocês que havia pessoas importantes naquele velório. Nas cidades antigas, quando morria alguém, todo mundo ia no velório. O prefeito ia no velório, os vereadores iam no velório. As pessoas conhecidas e famosas da cidade iam no velório. Os religiosos iam no velório. Todos iam no velório. Agora eu pergunto para vocês, quem poderia dar vida para aquele jovem? Quem? Nos faz lembrar aquela mulher clamando para o rei. Oh, rei, me acode. Me acode, rei. E o rei olha para ela e diz assim,
Se Deus não te acode, como é que eu posso te acudir? Isso está no livro de 2 Reis. Agora, irmãos, só Jesus podia mudar o rumo daquele funeral. O rumo da morte só pode ser mudado por Jesus Cristo. Coloque isso na sua cabeça. O mundo caminha para o cemitério. Agora, só Jesus pode mudar esse rumo. A morte, ela não pode subsistir na presença de Jesus. Eu lembro os irmãos que Jesus, ele assistiu muito casamento. Aliás, o ministério de Jesus começa num casamento, você lembra disso, não é? Lá em Caná, muito perto da cidade de Naim. Jesus, ele assistia casamento, Jesus, ele assistia festas, ele era convidado para banquetes, banquetes são festas, e Jesus, ele participava dessas festas. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus, ele nunca assistiu um velório. Não, é claro que ele assistiu da filha de Jairo, claro que ele assistiu de Lázaro, calma lá. O morto não ficava morto onde Jesus, o autor da vida, estava presente. Então Jesus nunca assistiu um velório para que o caixão caísse naquela tumba fria e lá ficasse. Quando ele chegou na casa de Jairo, ele pegou aquela menina de 12 anos, ressuscitou e entregou para o seu pai e para a sua mãe. A morte não pode subsistir na presença do Deus da vida que é Cristo Jesus. Quando foi na morte de Lázaro, Jesus até disse para os seus apóstolos, eu folgo que não estivesse lá, para que vocês pudessem crer. Crer no quê? Olha, meus irmãos, quando Jesus chegou, ele já tinha morrido fazia 4 dias, o Lázaro. E aí então a própria irmã disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é verdade dela. É claro que é verdade, porque a morte não pode subsistir na frente do Deus da vida. E aí, meus irmãos, com 4 dias de morte, Jesus fala para um morto de 4 dias, Lázaro, sai da tumba, e ele saiu. Repare bem, Jesus morreu antes que os 2 ladrões que estavam ao seu lado. Ou, ele no meio dos 2 ladrões. Porque se os 2 morrem, seria incoerente. O autor da vida ali, incoerência, morrendo os 2 da sua frente. Repare bem, meus irmãos, que a morte não pode subsistir na presença de Jesus. Então, Jesus, ele é o referencial, ele é a esperança de vida. Isso é Jesus. Ele é a nossa vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu sou a vida. Nele estava a vida, diz o evangelista João, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o referencial de vida, não somente de vida, Jesus é o referencial de consolo. Ninguém, irmãos, ninguém naquele velório poderia consolar aquela pobre viúva, que, como eu disse, estava sozinha no mundo, desamparada, seu horizonte era solidão, padecimentos e saudades que jamais passariam. Essa era a situação daquela viúva. Familiares presentes, amigos presentes, conhecidos ou desconhecidos, ninguém poderia consolar o coração daquela viúva. Só o coração compassivo de Deus. O coração compassivo de Jesus, ele pode consolar. No capítulo 7, no versículo 13, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Ninguém disse nada para Jesus sobre aquela mulher. Simplesmente Jesus a viu, simplesmente Jesus, ele sentiu a dor dela, porque diz que moveu-se de íntima compaixão. Por quê? Porque Jesus, ele sente a nossa dor. Ele sente. Ninguém falou nada. Ninguém falou, olha, essa mulher é viúva. E tem mais, é o único filho dessa mulher, ninguém falou nada, acabou de se encontrar as 2 multidões, e como é que ele sabia? Ele sabe porque ele é Deus. Jesus sabe o que nós passamos, não é porque nós contamos para ele, mas nós devemos contar para ele, mas não é porque nós contamos para ele. Jesus sabe o que nós passamos,
Ele sabe o que nós sofremos, porque Ele é Deus. E Ele sabe e sente a minha e a sua dor. Jesus conhece as mais profundas feridas do coração de uma pessoa. Jesus sabe o quanto você já sofreu neste mundo. Ele sabe. Mas você pode contar para Ele, porque Ele tem prazer em ouvir. Jesus, Ele conhece a nossa dor. Ele viu aquela mulher, e a palavra de Deus diz que Ele sentiu. O que é isso, sentir compaixão? É o que está escrito aqui, no versículo 13. Íntima compaixão. Eu já falei para vocês, compaixão é sentir a mesma dor. Ela está sozinha, ela está abandonada, ela está sofrendo a morte do seu filho. Agora, Jesus esteve sozinho, Jesus esteve abandonado, Jesus sofreu a morte por nós. Jesus sabia o que ela sentia, porque Jesus sentiu por ela lá na cruz. Irmãos, Jesus é o nosso referencial de consolo. Ele nos ama, Ele quer nos ajudar. É Jesus que diz para a mulher no final do versículo 13... É o que eu disse para você, às vezes você sente a dor de uma pessoa, você se compadece por aquela pessoa, mas você não pode fazer nada. Mas às vezes você pode fazer alguma coisa. Agora, nesse caso aqui, meus irmãos, ninguém podia fazer nada. Por que ninguém podia fazer nada? Porque não podia fazer, porque se tratava de um morto, e ninguém podia mudar a situação que aquela mulher estava vivendo. Mas Jesus não somente sente, Ele tem uma palavra de consolo. Ele disse para a mulher, não chores. Final do versículo 13, não chores. Agora, dita por um mortal, o que adiantaria essa frase? O que adianta eu dizer essa frase para essa mãe que sofre a morte do único filho? Para essa viúva que está sozinha no mundo? Que adiantaria uma pessoa como eu olhar para ela e dizer, não chores? Não adiantaria nada. Não adianta. Eu peço algo que eu não tenho controle. Eu não tenho como mudar a causa da dor, a causa do sofrimento. Então eu posso olhar e dizer, não chores, mas eu não tenho propriedade para isso. Nós somos, irmãos, impotentes diante da causa das nossas próprias dores, que dirá das dores dos outros. Mas Jesus, Ele tem propriedade para dizer, não chores, não chores. Esse é um diferencial de Jesus. Ele pode olhar e dizer, não chores, para qualquer pessoa. Uma das características, uma das capacidades do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Apocalipse, que Ele disse que vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Toda lágrima. Ele pode dizer para você, não chores. Por quê? Porque Ele pode enxugar toda lágrima que está no seu rosto. Porque Ele pode ir na fonte daquela lágrima. Ele pode ir na causa daquela lágrima. É por isso que Ele pode dizer, não chores. Porque só Jesus pode dizer isso? Porque, como eu disse, Ele pode curar a causa das lágrimas. Repare bem, que se essa mulher soubesse o que ia acontecer depois de 5 minutos, ela estava chorando? Será que ela choraria como ela estava chorando? Se ela soubesse que em menos de 5 minutos, o filho dela estaria vivo, abraçando, beijando ela novamente, ela estaria chorando? Não, ela não estaria chorando. Cristo é a solução para a nossa dor. Muitas lágrimas, irmãos, são derramadas simplesmente porque nós não conhecemos todos os fatos. Por isso nós choramos. Devemos confiar em Cristo e nos consolar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Nós não sabemos todas as coisas, por isso choramos. Agora, se nós soubéssemos, não choraríamos. Se você coloca em Cristo a sua esperança, se Cristo é a solução dos seus problemas, com certeza, você vai chorar menos, ou não vai chorar. Maria Madalena chorava copiosamente lá naquela tumba, porque alguém tinha mexido na tumba, e ela não estava encontrando o corpo do defunto amado, que era Jesus. E aí alguém disse, por que você procura o vivo entre os mortos?
Mas ela chorava, ela chorava. E alguém chegou nela: por que você está chorando? É porque levaram o meu Senhor, é porque levaram o corpo dele, e eu não sei onde colocaram. Me diga onde colocaram, que eu vou buscar, eu vou trazer de volta, colocar ele bonitinho aqui na tumba dele, para mim ungir o corpo dele. Está vendo? Ela está chorando, porque roubaram o corpo de Jesus. Ela imaginava que alguém tinha mexido, tinha cometido esse crime de mexer no seu corpo, no corpo de Jesus. Agora, se ela tivesse entendido o significado do desaparecimento do corpo de Cristo, se ela tivesse entendido o significado do que Jesus disse, que no terceiro dia ele se levantaria, ela não choraria de tristeza, ela choraria do quê? De alegria. Por isso, meus irmãos, muitas lágrimas são derramadas simplesmente porque nós não conhecemos todos os fatos. Mas nós devemos confiar naquele que permite todos os fatos, naquele que permite que todas as coisas aconteçam. Tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Jesus diz: não chores. Então, olhe para ele, mulher. Ele tem a solução do seu problema. Não chores. Ele pode curar a causa do seu choro e da sua dor. E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Irmãos, não somente Jesus é o referencial de vida, não somente Jesus é o nosso referencial de consolo, Jesus é o referencial de transformação. Ele é a esperança de transformação. Pergunto novamente: que poderia mudar o rumo daquele jovem prestes a ser enterrado? Provavelmente em 15 minutos ele estaria debaixo da terra. Os enterros não costumam demorar. Hoje as pessoas colocam para baixo. No tempo de Jesus, era só pegar aquele corpo, levar naquela montanha, pegar, tirar a pedra, colocar o camarada numa daquelas mortalhas, e aí fecha com a pedra. Era até mais rápido do que hoje, para fazer um enterro. Que poderia mudar o rumo daquele jovem prestes a ser enterrado? O que pode mudar o rumo de uma vida que parece que não tem mais jeito? É por isso que as mães têm que confiar em Jesus. É por isso que os cônjuges têm que confiar em Jesus. É por isso que cada pessoa que chora angustiada por uma dor, que seja ela qual for, ela tem que confiar em Jesus. Porque, meus irmãos, humanamente falando, a situação daquela mulher era irrevogável. Meu filho não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Meu trabalho não tem mais jeito. A igreja não tem mais jeito. Mas calma lá. Quem é o nosso referencial? Você está orando? Está depositando em Cristo a sua confiança? O seu referencial é Jesus? Quantos jovens estão sendo enterrados vivos por drogas, pela violência, trazendo essa desesperança, tristeza para pais e mães? Jesus dá uma ordem. Vamos aqui no versículo 14. Ele chegou e tocou o esquife. Eu só posso imaginar uma coisa aqui. Ele olhou para a mulher, sentiu compaixão, conversou com ela porque ela estava na frente. Ela conduzia, chorosa. Era assim que funcionava. Saía a viúva, ou a mãe, o parente do morto, e depois saía o morto e a multidão atrás. Então ela olha para Jesus, Jesus olha para ela com compaixão e Jesus não chora. Diz: não chores. Mas Jesus faz assim: stop, parou. Ele para o caixão. No momento que ele para o caixão, ele para toda a multidão. Todos têm que parar. E ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Bem, Jesus dá uma ordem
E não é que esse morto, ele senta no caixão, ele começa a falar: mamãe, cadê você? O que eu estou fazendo aqui? Cadê minha mãe? Eu não sei o que ele falou, a palavra de Deus não diz. Eu só sei que morto não fala, morto não ouve, morto não senta, morto não anda. Agora, se Deus dá uma ordem, Ele nunca vai fazer isso sem dar poder para que essa ordem seja o quê? Executada. Se Ele dá uma ordem, é porque Ele tem poder de executar a ordem que Ele deu. Pega a rede e joga do seu lado direito. Senhor, eu pesquei a noite inteira, não tem peixe. Mas sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, eu vou jogar a rede. Então, se Ele dá uma ordem, é porque Ele tem poder para que essa ordem seja obedecida. Então, irmãos, morto não fala, morto não ouve, morto não senta, mas esse morto, ele ouviu, ele sentou e ele falou. Porque a ordem veio de quem? Veio do autor da vida, do autor daquele que consola o coração, daquele que transforma para dar alegria para quem está sofrendo. Essa transformação foi para curar a dor da mãe. Essa transformação foi para tirar a tristeza daquela multidão. Essa transformação, irmãos, é um renovo de vida. E esse pobre jovem aqui representa toda a humanidade, morta em seus delitos e pecados, como eu disse. Aí Jesus olha e dá uma ordem: vinde a mim. Agora quem quer vida vai a Cristo. Quem quer salvação vai a Cristo. E se Ele está chamando, Ele tem poder para dar vida. Ele tem poder para dar vida em abundância. Se Ele deu uma ordem, Ele tem poder para cumprir. Então, irmãos, que poder tem o Evangelho? O Evangelho, quando ouvido, quando ele é crido, ele tem poder de transformar a vida das pessoas, tudo que está em sua volta. Olha o que aconteceu no versículo 15, no final. O rapaz foi entregue à sua mãe, pronto, a mãe não estava mais sozinha, a mãe não estava desamparada, agora ela tem, meus irmãos, a alegria de ter o filho de volta. Agora, no redor, todos tinham temor, todos glorificavam a Deus. Então as coisas mudaram ao redor. Você vê que quando uma ordem de Deus, ela é obedecida, tudo ao redor é transformado. É isso que você vê nesse texto maravilhoso, nesse encontro maravilhoso da morte com a vida, da desesperança com a esperança, da tristeza com a alegria. Tudo muda quando Cristo, Ele entra, quando Ele é recebido, quando Ele é crido. Cristo é a nossa esperança. O jovem, ele reviveu, e aqui está, todos estão felizes, todos estão contentes. Agora tem uma coisa, no final desse texto, que a gente não pode esquecer. No versículo 16, diz que estava tendo glória, diz que as pessoas estavam felizes, diz que as pessoas glorificavam a Deus. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro com Jesus, não caminha sem esperança, não caminha sem alegria, não caminha desgostoso. Quem tem um encontro com Jesus, tem esperança. Há esperança para um mundo que sofre, e essa esperança é Cristo Jesus. Então, se tem alguém sofrendo, confia em Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, meu irmão, Cristo deve ser a sua esperança. Pode acontecer fatalidades, você pode perder alguém que você ama, Cristo deve ser a sua esperança. Você pode perder o seu emprego, sofrer um acidente, Cristo é a sua esperança. Vamos passar por essa pandemia com Cristo sendo a nossa esperança. Por quê? Porque Ele conhece a nossa dor. Ele já sofreu a nossa dor. E Ele nos diz: não chores. Não chores, eu estou aqui. Eu posso resolver. E Ele resolve. Temos uma razão verdadeira para viver e desfrutar alegremente a nossa vida. Jesus. A nossa vida não termina no cemitério. Se eu visitar lá o meu avô,
morto já há muitos anos, está enterrado lá, sem Jesus. A vida dele não vai terminar ali. Mas se eu visitar o túmulo da Dona Alta lá nos Estados Unidos, a vida dela não terminou ali. Porque quem tem Jesus tem a esperança da vida eterna. Ela está no céu. Ela está com Cristo. Nosso fim não está sujeito à corrupção. O nosso fim é o novo céu e a nova terra. Não é isso que nós estudamos? Quando nós falamos de Apocalipse, lá está escrito: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Por isso, para qualquer pessoa que está aqui, o final do versículo 13 é muito apropriado. Não chores, meu irmão, não chore. Ele pode curar toda ferida. Existem muitas, há muitas. Esse mundo é um mundo de aflição. Feridas que nós mesmos causamos. Feridas que outras pessoas causam em nós. Sejam umas, sejam outras. Cristo está dizendo, não chores. Por quê? Porque além de tudo, Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o remédio das nações. Ele é a cura das nações. Amém?